Mateus capítulo 21, a partir do versículo 12. Diz assim um texto bíblico. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus, você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu, sim, vocês nunca leram da boca de pequeninos e crianças de peito tirar-te o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui. Fala conosco, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, gostaria de meditar um pouco hoje sobre essa passagem, que aqui na minha Bíblia tem um título, A Purificação do Templo. Mas eu tenho certeza que temos muitas lições para aprender nesse texto. Primeiro, na época de Jesus, a maior referência que eles tinham de igreja era o templo. Era o templo que era o lugar da adoração, era o templo que era o lugar da manifestação de Deus, era o templo que era toda a representação da presença de Deus, de onde Deus fazia todas as coisas, era de fato um lugar. Inclusive, na época de Jesus, já existiam as sinagogas, que eram lugares onde eles adoravam também. Mas, como eles ficaram impossibilitados de adorar a Deus todos em Jerusalém, por isso que eles criaram as sinagogas. Até o cativeiro da Babilônia, nós não temos informações da existência de sinagogas. Então, provavelmente, as sinagogas foram um meio que o povo de Deus, durante a Babilônia, encontrou para adorar a Deus, porque não podiam ir a Jerusalém adorar. Mesmo assim, mesmo existindo as sinagogas, eles tinham, e o judeu, ele ia ao templo adorar a Deus. Então, pelo menos uma vez por ano, ele tinha esse compromisso de ir ao templo. E a adoração, ela ficou restrita a acontecer no templo. É por isso que naquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, ela perguntou onde é o lugar certo de adorar? Aqui ou no lugar que vocês dizem que é o lugar da adoração? Então havia essa confusão sobre o lugar da adoração e como a adoração deveria acontecer. Porque para o judeu, o lugar da adoração era no templo em Jerusalém. Somente lá. E por estar constituído lá o templo do Senhor passou a ser um lugar de muitas coisas. Por quê? Como vinha ao templo pessoas de todos os lugares para adorar, então eles faziam longas caminhadas até chegar no templo. Então Deus havia instituído que eles deveriam levar a oferta ao Senhor. E a oferta era a oferta que eles davam das suas primícias. Então, o melhor do seu animal, o melhor da sua ovelha, o melhor dos frutos da terra, o melhor dos pássaros que criavam, tudo que eles tinham de melhor, eles entregavam para o Senhor. E além de ser o melhor, os primeiros frutos, os primeiros animais, eles também entregavam ao Senhor.
Mas imagine, se já era difícil andar 1000 quilômetros para adorar a Deus em Jerusalém, imagine o que era andar 1000 quilômetros para adorar a Deus em Jerusalém e ainda levar consigo 2 ovelhas, 3 ovelhas, 10 ovelhas. Imagine se você tinha 100 ovelhas, ele levaria 10% das 100 ovelhas para oferecer ao Senhor, ele levaria 10 ovelhas. Então, se já era difícil ir ao templo adorar a Deus, imagine a dificuldade que era ir ao templo adorar a Deus ainda levando os animais. Então, na época de Jesus, isso começou a mudar bastante. Na época de Jesus, as pessoas iam ao templo e quando chegavam lá, eles compravam uma oferta para dar a Deus. Então, lá no templo, tinham pessoas, os que tinham mais condições ofereciam a Deus uma ovelha. Os que tinham menos condições ofereciam a Deus um pombo, um pássaro. Né? Dependendo do tamanho da família, tinha a quantidade que seria oferecida. Então, agora a oferta já não era mais assim. Eu vou cuidar dessa ovelha e ela vai crescer, e eu vou alimentar, e eu vou proteger, e eu vou entregar ela para Deus quando eu for lá no templo. Não. As pessoas iam ao templo, quando chegavam lá, quem está vendendo ovelha aí? Eu tenho ovelha. Não, para ovelha eu não tenho dinheiro. Quem tem pombo? Eu tenho pombo. Eu também não tenho. E aí eles contratavam lá a ovelha e ofereciam aquela ovelha a Deus. Então, a maioria das pessoas agora, elas não mais vinham com a sua ovelha, ou criavam a sua ovelha, ou protegiam a sua ovelha, até levar para Deus. Chegava lá, comprava, pegava, oferecia no templo e tudo acontecia. Então, ali no templo tinha muitas pessoas vendendo, que era para se tornar as ofertas depois, e também muita gente comprando. Normalmente, é claro, só há muita gente vendendo porque tem gente comprando. Né? E ali eles se estabeleciam desta forma. Eles iam àquele lugar porque entendiam que aquele era o único lugar da adoração. Nós sabemos, irmãos, que em Cristo não existe mais um lugar para adoração. E ele chega quebrando tudo. Esse texto é diferente, né, irmãos? A gente só vê texto de Jesus sorrindo, né? Ele com a cara, ou com a cara assim, sem demonstrar nada, ou sorrindo. Esse era um que os irmãos deveriam colocar ele com a cara feia, né? Então, porque ele quebrou tudo, deu chicotada em gente, falou como é que seriam as coisas, falou como é que as coisas aconteceriam. Eu não posso ir para a igreja, eu não posso me reunir como igreja, eu não posso vir para esse lugar atrás de um bom negócio. Não tem, irmãos. Eles iam para lá para vender, eles iam lá para negociar. E muitas vezes as pessoas estão indo para a igreja, irmãos, atrás de um bom negócio, atrás de um bom negócio, atrás de uma boa saída. Negocie com Deus, não, irmãos. Tente barganhar com Deus, não. Tente, eu vou entrar o ano buscando ao Senhor, aí esse ano vai ser diferente, porque eu estou entrando o ano buscando ao Senhor. Negocie com Deus, não, irmãos. Negocie com Ele, não. Não venha ao templo, não venha a esse lugar de adoração buscando um bom negócio. Não negocie com Deus, não negocie com as pessoas estavam ali e elas iam àquele lugar, estavam todo dia naquele lugar, era o que era mais visto naquele lugar, mas a motivação deles era equivocada. Segundo, falsa motivação que ele encontra lá, diz o texto no versículo 12, tinha os que vendiam, mas também tinha os que compravam. Tinha os que vendiam, mas tinha os que compravam, né? Eu comecei falando mal dos pastores, né, irmão? A igreja que está vendendo lugar prêmio, mas tem gente comprando, hein? Né? Tem igreja que... tem igreja, pessoal, que chama todo mundo de príncipe, mas tem gente que gosta de ser chamado de príncipe, né? Princesa, vencedor. Tem gente que gosta, tem gente que acha muito legal ser chamado só desse jeito. Tem gente que acha o máximo, não, porque lá nós somos valorizados. Né? Não, irmãos, tinha gente vendendo, mas tinha gente comprando.
Tinha gente comprando. E o que eu quero dizer para você é que tem gente que ia para a igreja buscando um bom negócio, mas também tinha gente que ia para a igreja não para oferecer uma oferta a Deus, não para oferecer uma vida a Deus, não para oferecer um coração a Deus, mas ele ia para lá para fazer uma compra. Chegava lá na hora da oferta, a minha ovelhinha que eu andei 1000 quilômetros com ela, a bichinha feia, surrada. Aí levei o Laílson dela bonitinho, ó. Comprou a bichinha gordinha lá, ó. Lãzinha penteada, certinha. Aí ele ofereceu a oferta dele lá, a ovelhinha dele bonita. E a minha feia. Tem pessoas vendendo, mas tem pessoas comprando, que iam para a igreja para comprar, iam para a igreja para dizer, vou fazer isso para Deus me dar aquilo, iam para a igreja não mais para oferecer uma vida de devoção, não mais para oferecer um coração sincero, não mais para oferecer uma vida verdadeira, mas para oferecer uma mentira, para oferecer uma fantasia, para oferecer uma maquiagem, para oferecer algo para as pessoas verem. Não, irmãos, eu preciso vir a este lugar de adoração, não para comprar, mas para dizer, Senhor, aqui está um pecador, aqui está alguém que precisa da tua misericórdia, alguém que erra sempre, alguém que eu não sei nem por que o Senhor morreu. Eu não morria por mim, Senhor, eu não morria, eu não teria feito nada por alguém que nem eu. Mas eu vim te exaltar, Senhor. Eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho nada para te dar, eu não tenho nada para comprar para ti, eu não tenho nada, porque tudo é teu, o céu é teu, a glória é tua, as ovelhas são tuas, tudo é teu. Eu não vim aqui para comprar, não vim para comprar. Eu vim para me entregar, Senhor. Eu vim para me entregar, eu não vim com as minhas patentes aqui, ó, com as minhas estrelas. E eu estou aqui, olha, e todo mundo vai ter que me servir, viu? E agora é todo mundo do meu jeito. Não, porque quando Deus olha para mim e para você, eu falei isso pregando em algum lugar essa semana. Quando um pai, quando ele olha para um filho, ele pode até na frente dos outros dizer aqui, ó, levei o meu filho, o doutor Breno, aqui, ó, meu filho. Chegando aqui o meu filho, olha, o engenheiro. Mas quando um pai olha para um filho, ele só diz assim, ó, esse aqui é o meu filho. É assim que Deus nos vê, irmãos. Deus, quando Ele olha para nós aqui, Ele olha aqui, aqui estão os filhos de Deus, aqui estão as filhas de Deus, aqui não estão as minhas patentes, as minhas estrelas, aqui não estão o que eu sou, não estão o que eu tenho, mas o que eu sou e o que eu tenho não importa, porque eu estou diante do meu Pai, e Ele é tudo para mim, eu só existo por causa dEle. Por isso, Ele revela naquele lugar, tinham motivações erradas, tinham pessoas que só iam para a igreja atrás de um bom negócio, e tinham outras que estavam lá apenas querendo comprar e não dar e não se entregar. Por isso, irmãos, tem uma coisa, quando nós vemos para a igreja, você tem que vir para cá para dar a Ele o teu canto, para dar a Ele a tua oferta, para dar a Ele as tuas mãos. Filhos do Homem tem uma canção que diz, uma canção é tão pouco, erguer minhas mãos é tão pouco. Eu te amo muito mais que eu possa te expressar, Senhor. Tudo que eu fizer aqui é pouco. Se eu ficar de joelho é pouco. Se eu pular é pouco. Se eu correr é pouco. Se eu sair daqui sem voz, rouco, de tanto cantar e gritar, vai ser pouco. Porque tudo que eu fizer vai ser pouco. E talvez eu podia até fazer diferente. Eu podia comprar, ser tudo bem bonitinho. Mas eu não vim atrás de um bom negócio. Eu não vim atrás de uma compra. Eu vim foi me entregar para o Senhor. Eu não vim ver o que o irmão do lado está olhando, nenhum da direita, nenhum da esquerda. Eu não vim aqui pensar o que ele está imaginando. Ei, o que ele está passando na cabeça dele, não. Eu vim aqui te adorar, Senhor. Lá tinha uma compra facilitada. De oferta, de bênção, de aparência. Mas o que Deus quer de nós, que senão, filhos que se entreguem a Ele de todo o coração. É isso. E ainda, irmãos, outro muito interessante, diz o texto, que ele derruba, quebra os cambistas, né? Tinha até o cara que fazia, como era um bom negócio,
vinha gente de todo canto, né? Tinha um cara que trocava dólar por real, né? Tinha de tudo lá, irmãos. Tinha um cambista, os caras tinham as cadeirinhas dele lá, ó. Tudinho com a mesinha bonitinha, colocada, posta. E aí o texto diz ainda assim, ó. Quando os principais sacerdotes e escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao Filho de Deus, ficaram indignados e perguntaram a Jesus, você está ouvindo isto que eles estão dizendo? Irmãos, quando Jesus chega naquele templo, ele vê as motivações erradas. Primeira, os que iam atrás de um bom negócio. Segundo, os que estavam lá só comprando bênção, só comprando coisa. Mas ele viu outros que também estavam lá e com as motivações erradas. Era um grupo que só levanta questões. Um grupo que só faz polêmica. Um grupo de doutores e técnicos de Deus. Um grupo que chega lá e diz, Senhor, chegando os escribas e os fariseus chegando lá, no versículo 15 diz, Senhor, tu não está vendo isso que estão fazendo? Quem já se viu isso? Um som nessa altura? Quem já se viu isso? Passado o horário? Quem já se viu isso? Ainda não começou? O cara nem olha o que está acontecendo, irmãos. Ele nem olha que Deus está derramando o poder dele, que o negócio está acontecendo, o irmão está segurando o pé do anjo, ele nem olha nada disso não. Ele é o técnico de Deus. Ele chegou aqui com a prancheta dele, e eu vou ver o que está certo e o que está errado. Na mesa está faltando ali a toalha. Notou? Chega, a limpeza, falhou, a limpeza aqui, ó. Diz que essa limpeza não está acontecendo. Pastor passou do tempo, hein? Como é que é isso? Né? São técnicos e doutores de Deus, que aí cantam a música também. Opa, essa música está errada. Essa música, essa letra, porque isso aqui tem que mudar, porque quando Jesus disse que a união hipostática do verbo, que ela veio, e ela... Doutores de Deus, técnicos de Deus, especialistas de Deus, pessoas que dizem como Deus faz, pessoas que dizem que Deus só faz desse jeito, que Deus só olha desse jeito. O que? Essas crianças cantando? Tu não está vendo essas crianças cantando esse negócio aí, não? Como pode deixar essas crianças cantando, dizendo Hosana? O que vem? Como assim? Não tem que cantar Hosana, esse verbo está empregado da maneira incorreta. O correto seria doutores de Deus, técnicos de Deus, pessoas que vêm para o templo com a motivação completamente errada. Se os que vêm atrás de um bom negócio estão errados, os que vêm comprar estão muito errados, e os que se acham técnicos e doutores de Deus, que querem dizer como Deus faz, porque Deus faz, porque que ele não faz assim, porque que não tem que ser assado, porque na minha opinião, porque eu acho, segundo a minha experiência, pelo tempo que eu tenho de igreja, Ei, irmão, vai adorar a Deus, vai. Quer ver a roupa que eu tô, quer ver se a minha aliança está no dedo certo ou se está na errada. Vai louvar a Deus, irmão. Vai agoniar o cão com reza, sei lá, vai fazer qualquer coisa. Né? Uma vez, aconteceu um problema lá, roubaram a nossa casa. E aí a gente saiu lá de casa, e aí estava transportando as coisas, os meninos me ajudaram. E aí eu tinha uma estante. Ela está até aqui, essa estante. Ela é cheia de furinho, assim, cheia de buraquinho. Cheia de buraquinho. Isso faz 20 anos que aconteceu. Aí, a gente já tinha carregado as coisas, estava tudo lá na área de casa. Aí o Sandro, o pai, escorado na estante, né? A mãe olhou para ele assim e falou, tu não está fazendo nada, pega esse pano, fica metendo nos buraquinhos aqui para limpar o... Né? Irmão, não tiver o que fazer, pega um pano e vai pelo menos lá na estante, nos buraquinhos lá, vai colocando de um por um, você vai e volta. Ei, irmãos, nós não temos que dar um doutor de Deus, nós não temos que dizer o que Deus faz, como é que Ele faz, o que Ele opera, nós não temos que dizer, não temos que limitar o que Deus é, não temos que limitar como Deus faz, mas nós precisamos nos lançar na presença dEle, adorar a Ele. Aqueles homens podendo adorar junto com as crianças, né? Eles, eita, como é que isso está acontecendo desse jeito? Como é que põe o fulano para fazer isso? Fulano chegou ontem, já está na janela, como é que... Irmãos, motivação errada. Um bom negócio, comprar, e os doutores e técnicos de Deus.
Tira isso fora. Quando Jesus vem num templo, ele vem atrás das motivações certas. E quais seriam então as motivações certas que ele vem olhar? Primeiro, diz o texto, que quando ele repreende aquilo tudo, ele diz no versículo 13, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de... A minha casa será chamada casa de... E por que você não está orando, irmãos? Porque você já deveria estar orando, deveria nem estar me ouvindo aqui. Nós viemos ao templo, nós estamos aqui para orar, irmãos. O que ele está dizendo é que a motivação correta de estar no templo é que a igreja, esse lugar que nós nos reunimos, é lugar de orar e ter as orações respondidas diante de Deus. O que você veio fazer aqui, senão falar com Deus e ouvir Deus. O que você veio fazer aqui não foi outra coisa. Eu até hoje vim aqui, inventei de tocar ali, às vezes eu invento de pregar aqui, às vezes eu invento de ficar ali, ou só ficar sentado, eu invento algumas coisas, mas o que eu vim fazer aqui, senão falar com Ele e ouvir a Ele. Foi isso que eu vim fazer. É por isso que ele diz, a minha casa é uma casa de oração. Ontem, irmãos, quem não veio para a oração ontem aqui? Quem não veio? Levanta o braço. Quem não veio? Quem não veio? Você que viu, quem faz uma cara de triste pro irmão aí, faz uma cara de triste para ele. Faz uma cara de triste para ele. Irmãos, ontem teve uma sopa que, meu Deus, foi a melhor oração, acho que só por causa da sopa. Acho que foi a sopa, irmão. Se amanhã tivesse de novo. Né? Oh, Jesus, né? Era 2 tipos, irmãos. A primeira vez que eu comi, os irmãos esconderam a pimenta. Que o Senhor não esqueça disso. Esconderam a pimenta, irmãos. O que é isso? Isso não pode. Aí fala, pastor Sávio, cadê o limão? Ele não tem limão. Eu, como assim que não tem limão, meu irmão? Como é que tem sopa sem limão? Fiquei irritado, irmãos. Irmãos, os irmãos que tiveram a ideia da sopa e fizeram a sopa, os que vieram cantar ou tocar, eles vieram e foi legal e foi maravilhoso. Mas o que nós viemos fazer ontem aqui e hoje aqui, senão orar a Ele e ouvir dEle o que Ele é e o que Ele pode fazer. Foi isso, irmãos. O que nós viemos fazer aqui, porque aqui é uma casa de oração. A motivação correta quando eu entro aqui é para falar com Ele, é para dizer, Senhor, os meus filhos, Senhor, o meu casamento, Senhor, a minha casa, Senhor, o meu emprego, Senhor, a minha saúde, Senhor, fala comigo, Senhor, este ano, que eu possa viver na Tua presença, Senhor, cuida de mim, Senhor, me protege. Ei, esse lugar é uma casa de oração, esse lugar é um lugar de falar com Ele, de ouvir Ele. Este lugar aqui não é um palanque, não é um palco, não é um lugar que nós trocamos voto, não é um lugar que nós trocamos apoio, não. Este lugar é uma casa de oração e nós devemos fazer isso comendo, devemos fazer isso orando, devemos fazer isso cantando, devemos fazer isso em todos os momentos. A motivação correta de te trazer esse lugar é para falar com Ele e para ouvir a Ele, porque este lugar é uma casa de oração. Ele diz, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês a transformaram num lugar, num covil, numa casa de ladrões. A motivação correta de vir a este lugar é para orar, é para falar com Deus, é de ouvir Deus, é de estar com o Senhor. Em segundo lugar, o texto diz que muitos naquela cidade, diz no versículo 14, cegos e coxos aproximaram-se de Jesus no templo e Ele os curou. Diga assim comigo, ó, cegos e coxos se aproximaram de Jesus. Diga assim, ó, se aproximaram de Jesus no templo e Ele os curou. Irmãos, quando nós viemos para cá, a motivação correta, em primeiro lugar, é orar, falar com Ele e ouvir a Ele. Mas em segundo lugar, a motivação correta de vir para cá, vou usar primeiro uma palavra aqui, que talvez o pessoal entenda errado. É me mostrar
Eu vou substituir por me apresentar. Chegaram os doutores, ele não. Os do negócio, ele não. Os que compravam, ele não. Aí chegou um lá falando: Senhor, o que está chegando aqui é um cego. Senhor, quem está chegando aqui é um coxo, é um aleijado. Senhor, quem está chegando aqui é um grosso na família, alguém que ninguém aguenta mais. Senhor, quem está chegando aqui é um prostituto que já tentou se libertar e não consegue de jeito nenhum. Senhor, quem está chegando aqui é o maior mentiroso que o Senhor pode conhecer. Ei, igreja é lugar de eu chegar e eu me apresentar e eu dizer: Senhor, eu estou chegando, não no prédio, não na edificação, mas eu estou, Senhor, eu cheguei, Senhor. Quem chegou aqui foi o Breno, Senhor. O Breno que precisa da tua misericórdia. O Breno que precisa do teu perdão. Senhor, cheguei aqui, Senhor, e eu preciso de ti. O texto diz que aqueles homens se apresentaram, que aqueles homens chegaram diante dele. Aqueles homens vão até ele, não até o templo, não até o pastor. Ei, você pode vir aqui, voltar e ir embora e voltar do mesmo jeito. Mas se você chegar aqui e se apresentar diante de Jesus, você vai sair curado, você vai sair restaurado, você vai sair renovado. Se você se apresentar diante de Jesus, Ele muda a tua história, Ele cura a tua ferida, Ele restaura a tua vida. Então chegue diante dele e fala: Senhor, eu cheguei, não sei nem o que te dizer, mas eu cheguei com fome, cheguei doente, cheguei cansado, cheguei sobrecarregado. Senhor, eu cheguei. Se você disser isso para mim, no máximo, se eu tiver compaixão, eu vou chorar com você. Mas aquele que diz: venha a mim, venha a mim, é aquele único que poderia dizer para uma mulher viúva e que agora perdeu o filho. Ele olha para a mulher com aquele olhar maravilhoso e ele diz: não chores. Eu teria dito: não chore o quê, rapaz? Como é que eu não vou chorar? Sabe minha situação, não? Não sabe o que eu passei, não? Não sabe o que eu estou vivendo? Ele era o único que podia dizer: não chore. Porque ele, no mesmo momento que ele diz não chore, ele toca no caixão, segura o menino pela mão e diz: menino, levanta, e entrega para aquela mãe o menino ressuscitado. Quem estava dizendo não chore é aquele que tem poder sobre a vida, sobre a morte, sobre as doenças, sobre o mar, sobre tudo que existe, sobre o demônio, sobre o inferno. Era aquele que é o dono da vida, o autor da vida. Quem estava dizendo não chore é aquele que era o Todo-Poderoso, o Deus Santo. E ele disse para aquela mulher: pare de chorar agora, porque você se encontrou comigo. Ei, a motivação correta aqui é de orar e falar com ele, mas é de se mostrar a ele quem você é, o que você precisa, o que você necessita. Não é errado pedir uma cura. Só entende o pedido de uma cura quem está doente. Só entende um grito desesperado: Senhor, por favor, ajuda minha filha, porque ela está morrendo em casa. Quem tem uma filha morrendo em casa. Só entende um clamor: Senhor, por favor, ajuda o meu filho que se joga no fogo, na água, que tem um corpo todo cortado, que eu já levei ele em todos os lugares, já levei por discípulos, ninguém pôde fazer nada. Mas se tu pode alguma coisa, Senhor,
Por favor, me ajuda. Ei, não é errado pedir ajuda de Deus. Não é errado pedir o socorro de Deus. Não é errado dizer, Senhor, eu estou com fome, eu preciso comer. Não é errado dizer isso. Não é errado se apresentar diante dele, dizendo quem eu sou. Errado é você querer comprar ele. Errado é você querer negociar com ele. Errado é você vir para cá para vender bênção no nome dele. Mas você se apresentar diante dele e dizer, Senhor, eu preciso de um milagre, Senhor. Eu não sei o que vai ser de mim hoje, eu não sei o que vai ser de mim amanhã, quando o dia amanhecer. Eu não sei o que vai ser de mim, eu não sei o que vai ser de mim mais esse ano. A minha vida desse jeito, eu passando por tudo isso. Senhor, eu sou honesto contigo para te dizer, eu não vou mentir, eu não sei se tu pode tudo, eu não sei. Mas se tu pode alguma coisa, Senhor, me ajuda. Isso é se apresentar diante de Deus, irmãos. Isso é se apresentar diante de Ele e dizer, Senhor, eu estou sem arma, estou sem nada, eu vim aqui, ó, me apresentar diante de Ti. Igreja é lugar de se apresentar diante de Deus. É lugar de falar com Ele, de se apresentar diante dEle. E o texto diz, irmãos, que ali as crianças começavam a gritar, Hosana ao filho de Davi. Começavam a gritar, começavam a cantar. Porque este lugar que Jesus veio, que Jesus está aqui, que é lugar de orar, que é lugar de ouvir a sua voz, que é lugar de se apresentar a Ele, é lugar de louvar e de ser renovado pelo Senhor. É lugar de gritar, é lugar de dizer hosana ao Filho de Deus. É lugar de dizer, quanto mais eu te buscar. É lugar de dizer, Senhor, renova minha vida. É lugar de dizer, vem, Senhor, esta é a hora da adoração. É lugar de dizer, Senhor, é pela graça que eu te louvo. É lugar de dizer, as minhas mãos eu quero levantar. É lugar de dizer, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Ei, aqui é lugar de adorar. É lugar de celebrar, por isso adore, celebre, pode ser do seu jeito, pode ser da sua forma, não tem problema. Eu digo isso, olha, quando a gente está assistindo um jogo, os que torcem para bons times, né? Porque os que torcem para times ruins, normalmente assistem jogos com cara triste. Mas, um exemplo assim aleatório, você torce pelo Flamengo, por exemplo. Aí você está lá e quando sai um gol, tem uns que gritam. Tem gente que grita quando sai um gol. Tem gente que quando sai um gol, dá um chute assim, ó. Né? Às vezes os narradores falam que tem jogador lá assistindo o jogo e eles falam que eles chutam, que eles fazem alguma coisa assim lá na hora. E é um jeito deles se alegrar. Tem gente que pula, né? Tem gente que pula. Tava assistindo a final da Libertadores. Aquelas Libertadores lá, 2-1, não lembro, né? O Kleiper queria quebrar a televisão do Plauto, não sei o que. Ele foi jogar a televisão do Plauto no chão, era a televisão só. Falei, calma, irmão, ainda vai sair mais gol, né? A gente tem que assistir. Tem gente que quer jogar a televisão no chão. Tem gente que quando sai o gol, eu sou mais assim. No 2-1 não, porque aquela virada foi, né? Foi diferente, né? Mas no primeiro gol, o que eu faço? Sai um gol, eu faço assim, ó. E aquela é a minha expressão. Aquilo pra mim ali eu tô dizendo, pega, eu tô daquele jeito. Mas se eu faço assim, ó. Né? Eu achei bacana, achei na bola, que legal, tal, né? E o pessoal do secador tudo chorando, né? E aí, então, aqui você pode fazer as coisas do teu jeito. Tem gente que pode dar um glória só assim, ó. Tem gente que pode dar um glória assim, ó. Tem gente que pode dar um glória assim, ó, glória, né? Tem gente que pode dançar, se parar à direita, parar à esquerda. Eu lembro, em 1900, bolinha, em 90 e pouco, Kleber Lucas lançou a música lá, Jeová é o teu cavaleiro. Era bacana, que cavalga para... Aí eu não sei se foi um anjo ou se foi um demônio. Colocou no ouvido do Kleiper. Quando chegar nessa parte, Jeová é o teu cavaleiro, a gente vai fazer assim, ó. Aí, irmãos, aí eu sei que o negócio pegou na igreja.
ficava, Jeová é o teu cavaleiro. Aí eles vão, irmão, teve uma assembleia, vocês estão rindo porque não foi vocês. Teve uma assembleia na igreja, pastor reuniu todo mundo, falou que era um bando de sapo que estava fazendo aquilo, e que se ele ouvisse no próximo culto aquilo de novo, seria todo mundo excluído. Todo mundo excluído. Aí eu falei, eu vou puxar a música de novo, os irmãos fazem se quiser, né? Tava no auge a música, irmãos. Jeová é o teu cavaleiro, os irmãos de lá. E aí não dava para identificar quem era, irmãos. Eu tava pregando esses dias ali na igreja de Batista da Colina, aí encontrei com um pastor lá, pastor Cláudio, que era o pastor da época. Aí eu falei para ele, pastor, o senhor lembra do né? Que faz mais de 40 anos isso, né? E aí ele nem, acho que ele nem comentou muito, acho que ele nem lembrou, não ouviu direito o que foi que eu falei. E o que eu quero te dizer, irmãos, é que na igreja é lugar de celebrar o Senhor. Eu estava num show do Kleber Lucas uma vez, lá no ginásio do SESI. A gente estava lá no meio, irmãos. Aí o Eric estava lá comigo, né? E o Eric pulava tanto. Aí teve uma pessoa que falou, menos, irmão, menos, né? Ele estava empolgado demais. Né? Tem gente que se empolga demais, Mas, irmãos, a igreja é lugar de glorificar ao Senhor. É lugar de exaltar a Ele. Seja com um sorriso, com um chute, com um pulo, com o negocinho do sapo. Não, irmão, já acho que o do sapo já não, né? Seja assim, ou seja de outra forma. Igreja é lugar de glorificar a Ele, é lugar de exaltar a Ele, é lugar de dizer que Ele é santo, é lugar de dizer que Ele é poderoso, é lugar de dizer que não há outro igual a Ele. Ei, igreja é lugar disso. E as crianças estavam fazendo lá, não sei se afinado ou desafinado, não sei se certo ou se é errado, gente criticando, gente falando mal, gente de todo lado, os doutores falando não façam isso, os técnicos dizendo o soprano tem que estar na frente, porque os contratos têm que estar atrás, e eles falando Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Deus, Hosana ao que vem nas alturas, Hosana ao Deus Todo-Poderoso. Igreja é lugar de celebração, igreja é lugar de exaltação, e o Senhor chega naquele lugar e Ele mostra as reais motivações, e que seja assim na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus, irmãos. Vamos ficar de pé? Vamos orar?